Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. No coro, vai. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Graças a Deus, irmãos, pelos louvores na nossa orquestra, com as nossas irmãs. Agora vamos de pé, irmãos. Eu já tenho falado aos irmãos que este culto nesta noite, denominado Culto de Missões, está sendo transmitido para o mundo inteiro, através da internet, numa câmara que nós temos lá na sala do som, está sendo transmitido. Não é vaidade não, irmãos. É para que a gente possa alcançar outras pessoas através da palavra do Senhor nosso Deus. E como é um culto de missões, eu gostaria que o pastor Silas fizesse a leitura devocional nesta noite. A paz do Senhor para todos. Evangelho segundo João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pelas portas, esse é pastor das ovelhas. Para este o pastoreio abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelos nomes e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim,
eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com achou-me, cansado, triste viu, as chagas com amor pensou, e as braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, Senhor, pelo amor tão grande revelado, ó Senhor, através do teu Filho Jesus, ó Senhor, que dá vida pelas ovelhas, e te agradecemos, Senhor, por estarmos neste aprisco, te agradecemos por ter o Senhor como nosso pastor, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem derramado a tua bênção, a tua graça sobre nossas vidas, e tem nos guardado, Senhor, com muito amor, tem cuidado com muito carinho, Senhor, e por isso aqui estamos, ó Deus, caminhando. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida neste momento, e te pedimos que o teu Espírito Santo possa fazer a todos aqueles que acompanharam a leitura e aqueles que ouviram, possam entender, Senhor, o que tu quiseste falar, Senhor, através da mesma. Abençoe, Senhor, a cada uma das ovelhas, daquelas que estão neste aprisco nesta noite, e aquelas que estão em outros apriscos, Senhor, guarda-as debaixo da tua poderosa mão. Não permita, Senhor, que venham ser arrebatadas, ó Senhor, por mercenários, que venham ser arrebatadas, Senhor, por lobos estranhos, Senhor, mas que possam todos estar debaixo da tua proteção. É a oração que te fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ouvir as nossas criancinhas, as crianças louvando ao Senhor. Chuva que cai do céu, na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de
de um bebê, milhões de estrelas que a gente vê, dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisa de Deus. Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisa de Deus. Quem crê em Deus, se ainda tem quem não crê em Deus, se ainda tem quem não crê em Deus, basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. O perfume de uma flor vão nascer, o sol se pôr na natureza. Não tenho dúvida nenhuma, coisa de Deus. Na natureza, não tenho dúvida nenhuma, coisa de Deus. As ondas do mar que o vento faz, a alegria que a música traz, a inspiração só tem uma explicação, coisa de Deus. A inspiração só tem uma explicação, coisa de Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus, se ainda tem quem não crê em Deus, basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Quem crê em Deus é. Deus abençoe nossos adolescentes, irmãos. Vamos ouvir os adolescentes, as nossas criancinhas. Agora vamos ouvir os adolescentes. O irmão Antônio e a sua esposa está ausente porque o seu sogro sofreu um acidente e está no hospital. E eles tiveram que ir para o hospital acompanhar o pai, não sei se é da menina ou do irmão. Mas depois nós fazemos uma oração por ele. Depois nós vamos ouvir os jovens louvando ao Senhor após os adolescentes. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão.
Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco eu sou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora. A sua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. Graças a Deus. Eu quero convidar o irmão Wagner, que é nosso mensageiro da noite. Vem sentar aqui perto de nós. Vem, Wagner. Vamos ouvir os jovens louvando o nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, o departamento feminino se prepara. Wagner é o nosso mensageiro no nosso culto de missões. Como já tenho dito, o irmão Wallace colocou no sistema. Este culto nesta noite está sendo transmitido para o mundo inteiro. Então os irmãos orem por nós, para que a gente possa realizar uma obra grande de missões.
Graças a Deus. Vamos ouvir o departamento feminino louvando a Deus. Em seguida, Gideões. Pense bem em tudo que você sofreu até aqui. Se valeu a pena caminhar sozinho por aí. Não fique assim. Ouça bem. Não conheço sua vida, mas percebo sua dor. O milagre que precisa está nas mãos do meu Senhor. Mas é preciso tomar uma decisão. Atenda a voz falando no seu coração, pois é a voz do Cristo poderoso. Ele quer transformar você. Graças a Deus. Queridos irmãos, o pastor Eliseu está ausente com a sua família, porque nós demos uma semana de férias para ele. Está cansado, precisa descansar um pouquinho, aí nós demos uma semana de férias para ele. O irmão Mário Rodrigues está ausente, não é porque ele está cansado não, é porque ele foi lá na congregação Estrela da Manhã trazer a palavra de Deus naquele lugar nesta noite. Vamos lá, o Gideão louvando ao Senhor e estaremos contribuindo com os dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor.
Vejo que é difícil suportar a luta que ao meu lado sempre está, mas logo na frente em Jesus. Às vezes penso não vou conseguir, mas lembro-me de Paulo quando diz que tudo posso em Jesus. Levanto a cabeça e vejo então que é pela palavra que o cristão conseguirá vencer. A alegria inunda o coração quando pela palavra encontrei Jesus. É pela palavra que o crente vence, é pela palavra que ele segue em frente, é pela palavra que ele vê saída, é pela palavra que ele encontra vida, é pela palavra que ele tem a paz, pela santa palavra vence Satanás, é pela palavra que ele anda na luz, é pela palavra poderosa de Jesus. Aleluia! Levanto a cabeça e vejo então que é pela palavra que o cristão conseguirá vencer. A alegria inunda o coração quando pela palavra encontrei Jesus. É pela palavra que o crente vence, é pela palavra que ele segue em frente, é pela palavra que ele vê saída, é pela palavra que ele encontra vida, é pela palavra que ele tem a paz, pela santa palavra vence Satanás, é pela palavra que ele anda na luz, é pela palavra poderosa de Jesus. É pela palavra que o crente vence, é pela palavra que ele segue em frente, é pela palavra que ele vê saída, é pela palavra que ele encontra vida, é pela palavra que ele tem a paz, pela santa palavra vence Satanás, é pela palavra que ele anda na luz, é pela palavra poderosa de Jesus. É pela palavra que o crente vence, é pela palavra que ele segue em frente, é pela palavra que ele vê saída, é pela palavra que ele encontra vida, é pela palavra que ele tem a paz, pela santa palavra vence Satanás, é pela palavra que ele anda na luz, é pela palavra poderosa de Jesus. Poderosa de Jesus. Graças a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. A palavra, né, irmãos? Não adianta qualquer um outro tipo de coisa, porque é pela palavra. Hoje, irmãos, antes de passar para o irmão Wagner pregar a palavra de Deus, eu gostaria de ouvir aquele hino Desejo Missionário. Eu vou olhar para a minha irmã, se ela olhar para mim, é ela que vai cantar. Amém, irmãos? Eu vou olhar para ela. Ela, com certeza, ela sabe cantar esse hino. Ela sabe todos os hinos, então esse ela sabe também, né, irmãos? Mas vamos ouvir o coral primeiro, né, irmãos? Depois a gente vai ouvir o Desejo Missionário como introdução na pregação da palavra de Deus que nos trará o nosso irmão Wagner.
Se a irmã Márcia quiser ajuda, pode pedir a Adriele. Tá, irmã Márcia? Ou a irmã Lúcia, tanto faz, tanto uma quanto outra. Tá? Vai cantar o Desejo Missionário.
Graças a Deus. Queridos irmãos, o irmão Severino Mendes, que é o secretário de missões, ele está dirigindo a congregação de Lírio dos Vales, e nós achamos melhor ele não se ausentar da sua congregação, e por isso que nós estamos à frente desse trabalho de missões, até que tenhamos alguém em mente para conduzir esse trabalho. Irmã Neuza tem alguma coisa de missões para falar, filha? Irmã Neuza é a nossa secretária que contribui para o bem-estar do departamento de missões desta igreja. Vamos lá, irmã Márcia, desejo missionário com a irmã Lúcia? Vamos lá, irmã Lúcia, as duas. Depois o irmão Wagner estará pregando a palavra de Deus logo após este louvor. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que em ti vivo e tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Amém. Igreja de pé, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Irmão Wagner já está nas mãos de Deus, mas nós vamos orar por ele nesse momento. E vamos aproveitar que nós vamos orar pelo irmão Wagner. Depois nós temos aqui um pedido de oração para uma irmã que está hospitalizada. Pastor Moisés. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, porque estamos reunidos nesta noite para te adorar, Senhor. Te louvamos, ó Pai, por este privilégio qual o Senhor tem nos dado, em poder entrar por estas portas, ó Deus, e adorar a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, ó Pai.
Os nossos corações, ó Deus, se encontram abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Pai querido, porque, Senhor, esta igreja é Tua, Senhor, o Teu servo, irmão Wagner, pertence a Ti, está nas Tuas mãos, e queremos lhe rogar, ó Deus, continue a falar aos nossos corações esta noite, ó Pai, porque a Tua palavra será pregada, será transmitida aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa despertar, ó Deus, o desejo missionário na vida de cada moço, de cada moça, na vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que se encontra nesta casa. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha levantar, ó Deus, homens e mulheres para pregarem, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos despertar, ó Deus, em nome de Jesus, para, ó Deus, assumirmos, ó Deus, este compromisso, Pai querido, contigo, esta responsabilidade, Senhor, de realizar missões, ó Pai. Usa o Teu servo nesta noite, ó Deus, para falar, ó Deus, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir nesta noite. Fala, Senhor, porque a Tua igreja ouve. Nós entregamos o Teu Filho nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vou compartilhar com os irmãos o texto de Filipenses, capítulo de número 1. Aproveitando que é o tema da nossa revista, estaremos estudando sobre Filipenses nesse trimestre. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração há uns dias atrás. Estávamos esperando uma oportunidade para, no momento certo, a gente estar compartilhando com os irmãos. Culto de missões. Eu gosto desse trabalho porque eu sou fruto de obra missionária. Quando eu entrei a primeira vez em Parque Analândia, na igreja em que nós ficamos 9 anos ou 8 anos, a primeira vez que eu pisei naquele lugar foi num culto de missões. E uma menina que trabalhava comigo, que trabalhava na Secretaria de Missões, foi quem me evangelizou, foi quem falava de Jesus para mim. Então eu posso me considerar um fruto de obra missionária. Foi quando eu tive a experiência de sair de dentro do candomblé, atrás de um atabaque, e com um mês depois eu estava dentro da igreja, em Parque Analândia, num culto de mocidade, entregando a minha vida nas mãos do Senhor, deixando que a partir daquele momento Ele fosse o Senhor da minha vida. Então, o culto de missões, ele mexe comigo porque, com 8 meses depois de convertido, eu já estava dentro da Secretaria de Missões e por lá eu fiquei durante 8 anos. Então, a obra missionária mexe um pouco com o meu coração. Eu sei que hoje poderia aqui trazer alguns slides, poderíamos trazer alguma pesquisa de internet sobre missões, mas eu entendo que para a gente influenciar, para a gente levar o Evangelho, para que as pessoas tenham a vida transformada através do Evangelho por nós, porque essa é a nossa responsabilidade. Deus não vai enviar anjos para pregar o Evangelho, Deus não vai ressuscitar Paulo, Deus não vai ressuscitar esses grandes homens, a responsabilidade está sobre os nossos ombros. Então eu entendo que para eu influenciar, para que as vidas lá fora sejam transformadas através da pregação do Evangelho, eu preciso ter a minha vida transformada, eu preciso entender aonde eu estou no corpo de Cristo, eu preciso entender o meu chamamento. Então, para eu influenciar, para que as vidas lá fora sejam mudadas, é preciso que eu tenha alcançado a mudança. Para que o Evangelho faça efeito lá fora, é preciso que o Evangelho venha fazer efeito primeiro na minha vida. Então, talvez hoje a gente vai fugir um pouquinho do tema sobre missões. E eu queria compartilhar com os irmãos esse texto. Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 3:10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feita conforme a sua morte. Filipenses 4:13. Melhor, 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Ainda de pé, fazer mais uma oração. Bendito Deus, nesse momento, Pai, estamos reunidos em torno da Tua presença, em torno das Tuas Escrituras. Queremos Te pedir, ó Santo Espírito, nos conduza nessa noite, nos conduza a caminharmos dentro da Tua Palavra, nos conduza a um esclarecimento melhor e maior nessa noite. Que a nossa mente, o nosso coração, possa nesse momento estar voltado para a Tua Palavra. Que tudo, ó Pai amado, que esteja ou que seja externo nessa noite, todas as nossas preocupações com o amanhã ou com daqui a pouco, possam ser neutralizados e a nossa mente, o nosso coração possa se voltar para a Tua Palavra. É assim a oração que eu te faço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o texto que nós lemos vai falar de Paulo escrevendo aos Filipenses. E Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses, ou essa epístola, para fazer algumas considerações, fazer algumas correções doutrinárias, algumas situações que estavam ocorrendo com aquele povo. Então, Paulo escreve essa epístola. A epístola foi escrita no período de maturidade da vida de Paulo. Quando Paulo alcança um estágio de maturidade, Paulo vai escrever essa epístola quando ele está preso em Roma. Então, Paulo já se encontra ali num período ou num estágio de maturidade espiritual, quando ele escreve aos Filipenses. Então, podemos dividir essa fase da vida de Paulo em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Podemos dividir assim essas 4 fases da vida de Paulo. Voltando um pouquinho na história, nós vamos achar lá em Atos capítulo 9, um homem que pega a carta de liberação para ir até a Jerusalém, perseguir crentes e levar crentes presos até Jerusalém, ou até mesmo matar. Ele sai com carta de autorização para perseguir, para matar crentes, porque na cabeça de Paulo como um fariseu, ele jamais iria aceitar ou jamais iria entender que havia um homem pregando a Cristo e dizendo que esse Cristo era o próprio Deus que havia se encarnado e estava habitando entre nós. Então, Paulo como fariseu, Paulo como um guardador da lei, um zeloso da lei, jamais iria aceitar uma heresia como essa. Que agora estavam pregando que esse homem era o próprio Deus, e Paulo entendia do Antigo Testamento, Paulo era zeloso na lei. Os fariseus, eles se apegavam aos detalhes mínimos da lei. O fariseu, ele podia chegar aqui nesse templo, se o banco tiver um pouquinho torto, ele se prende a esse banco porque está um pouquinho torto. Mas se o templo estiver sujo, desarrumado, eles não prestam muita atenção nisso, eles se pegavam aos mínimos detalhes da lei. Então Paulo jamais iria aceitar isso, diferente dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Mas Paulo, como um exímio fariseu, ele jamais aceitaria de vir um homem pregar dizendo que Deus já havia saído do seu trono e havia
estava aqui nessa terra, que havia se feito carne e estava habitando entre nós. Então Paulo sai com carta para prender, aprisionar e até mesmo matar esse tipo de crente, de povo que estava pregando uma filosofia. Para Paulo isso era uma filosofia, para Paulo isso era algo diferente, era alguma novidade que estava se infiltrando naquela época. Então Paulo sai para perseguir, aprisionar, e no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com o Senhor. E o interessante é que Paulo, ele quando encontra o Senhor, ele tem a primeira revelação. Cristo se revela para Paulo na primeira atitude que o Senhor toma com Paulo. O texto vai nos dizer, nessa época chamado Saulo, o texto vai nos dizer que ele estava indo a caminho de Damasco, quando de repente veio aquela luz, aquela voz falando com Paulo, e ele se prostra ou cai no chão, e o Senhor vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Primeira revelação que Paulo tem de Jesus, ou que Jesus revela a Paulo, é essa expressão: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai entender nessa primeira revelação, o Espírito Santo clareia a mente de Paulo, e ele vai entender que como ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Paulo não estava perseguindo a Jesus, literalmente falando, até porque Jesus estava fora desse contexto de perseguição. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já estava entronizado. Então Paulo não estava perseguindo a pessoa de Jesus. E ele tem um esclarecimento que ele, perseguindo a igreja do Senhor, ele estava perseguindo ao próprio Cristo. E é através da igreja, Cristo ele é tocado. Através da igreja, Cristo é glorificado. Através da igreja, Cristo é visto. Então Paulo entende aqui, a primeira revelação que Paulo tem é que ele entende que a igreja estava entrelaçada, estava enxertada em Cristo. E ele pôde entender que qualquer perseguição que acontecesse jamais eliminaria a igreja do Senhor. Por isso que nós estamos já esse tempo todo, há mais de 2000 anos. E se nós puxarmos a história da igreja, nós vamos ver que a igreja passou por tantas perseguições. Os discípulos se dispersam, a igreja se dispersa. Houve perseguição, houve martírio, mas a igreja não parou. Por quê? Porque a igreja pertence a Cristo. A igreja está entrelaçada, alicerçada em Cristo. Então não tem perseguição que possa parar, deter o crescimento, o avanço do reino de Deus aqui na terra. Por isso que hoje nós estamos aqui reunidos. Porque homens lá atrás venceram. Porque homens lá atrás desbravaram. Hoje estamos aqui porque existem irmãs e irmãos que gastam o seu joelho no chão, porque existem irmãs que todo dia de manhã estão aqui orando, que saem cedo de casa, oram por mim, oram por você e oram pela igreja do Senhor. E é através disso que a igreja continua de pé. Eu costumo dizer, eu fui até mal interpretado, eu costumo dizer que a Igreja Assembleia de Deus nunca precisou de televisão e de rádio para crescer. Ela sempre cresceu através de evangelização e através de joelho no chão, de irmãs e irmãos que oram em prol da igreja. Então Paulo teve essa primeira revelação, que ele não podia parar a igreja do Senhor. E que ele tocando na igreja, estava tocando no próprio Senhor. E a segunda revelação que ele tem nesse encontro com Cristo, e Cristo vai dizer para ele: eu sou o Senhor, a quem tu persegues. O interessante é que Paulo fala assim: Senhor, quem és tu? E no original ele vai usar o termo Jeová. Paulo teve o entendimento que ele estava tocando em Jeová. Ele teve o esclarecimento na sua mente que ele estava tocando no próprio Deus.
E Jesus vira para ele e fala: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Então Paulo teve esse encontro com Cristo. Cristo revela a Paulo o que era a sua igreja, o que significava a sua igreja. Cristo revela a Paulo que ele mesmo, o Senhor, havia descido do seu trono e agora estava aqui entre os homens, tabernaculando entre os homens. E esse Cristo a quem ele estava perseguindo. Aí entramos na primeira fase da vida de Paulo, ou da primeira das 4 fases da vida de Paulo, a primavera, onde Paulo vai escrever 2 epístolas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele vai combater ali que os tessalonicenses, eles estavam desesperançosos, achando que Cristo havia voltado, arrebatado a sua igreja e eles haviam ficado. Então Paulo vem escrevendo a esses irmãos para corrigir esse desvio teológico. Aí vem a fase de verão da vida de Paulo, que é a fase mais calorosa, que é a fase mais forte, mais exortativa do ministério de Paulo. Quando ele escreve 1ª e 2ª Coríntios, Romanos e Gálatas. É a fase, digamos, de verão da vida de Paulo. São as epístolas que Paulo mais corrige, mais exorta, e principalmente Gálatas. Nós vamos perceber que Gálatas ela não contém introdução nenhuma. É a única das epístolas que não contém introdução. Paulo está tão preocupado com o desvio desse povo que ele já começa a epístola exortando. Lembra de Gálatas 2:20? Os irmãos lembram? Quem lembra de Gálatas 2:20? Nós falamos aqui em outra oportunidade de Gálatas 2:20. Quantos irmãos lembram? Paulo vai escrever a esse povo, porque Paulo vai dizer: olha, vocês começaram na fé, no Espírito, e agora estão indo para a carne. Paulo está tão preocupado em consertar o desvio doutrinário, o desvio teológico, esqueceram da pessoa de Cristo. Começaram muito bem, estavam caminhando para um caminho totalmente contrário daquilo que Paulo havia deixado como ensinamento. Fala. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Interessante que Paulo não vai dizer: olha, Cristo está comigo, Cristo vive comigo. Mas Paulo vai dizer: olha, Cristo vive em mim. Cristo está em mim. Então Paulo deixa essa exortação aos Gálatas, ele começa com essa preocupação exortando aos Gálatas. Uma epístola cheia de amor, mas também cheia de correção. Aí vem a fase de outono da vida de Paulo. Quando Paulo estava preso, aí ele escreve Tessalonicenses. Primeira epístola que Paulo escreve na prisão. Aí depois ele escreve Efésios, Filemão e a epístola de Filipenses. É a fase de aprisionamento de Paulo. O interessante é que Paulo agora ele estava se derramando aos pés do Senhor. A história diz, a Bíblia diz que Paulo estava num cárcere, Paulo estava numa prisão domiciliar, e ali todo dia, todo momento, haviam guardas acorrentados a Paulo, para poder guardar Paulo naquela prisão domiciliar. Eu acho que não existia lugar pior para os soldados romanos estarem do que do lado de Paulo. Paulo pregava o evangelho, aqueles homens ouviam o evangelho a todo tempo, saía turno, entrava turno, os homens acorrentados a Paulo e Paulo pregando o evangelho. Então Paulo escreve essa epístola, na prisão em Roma ele escreve a epístola de Filipenses. E chega na fase de inverno da vida de Paulo. Aí ele vai escrever 2 Timóteo. E ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, traz para mim a minha capa e traz para mim os livros, os pergaminhos que estão aí, que estão contigo. Traga para mim antes que chegue o inverno. Paulo estava numa prisão agora, muito fria, num local muito frio.
talvez numa masmorra, e Paulo pede a Timóteo para levar até ele a capa e os pergaminhos. Um homem como Paulo, um homem da vida que Paulo viveu com Cristo. Olha como é que esse homem termina o seu ministério. Olha como é que esse homem termina a sua vida. Numa masmorra, com alguns livros e uma capa, talvez para se aquecer do frio. Esse é o Paulo que escreveu essa epístola aos Filipenses. Paulo tinha muito carinho por esse povo porque eles haviam contribuído com a obra missionária de Paulo. Ele diz isso em Atos, ele diz isso aqui em Filipenses, que esses homens contribuíram para o seu ministério, sustentaram a Paulo durante o seu ministério missionário. Então esse foi Paulo, esse é Paulo, o homem que escreve essa preciosa epístola de 4 capítulos, essa raridade. Eu fico pensando, irmãos, como Deus poupou durante toda essa história, esses livros, essa epístola para que chegasse até nós. Há mais de 3.500 anos, Deus conservou esse livro, pegando lá de Moisés até o surgimento, a ressurreição de Cristo, até os dias atuais. Deus conservou essa epístola para que hoje nós estivéssemos aqui estudando, estivéssemos aqui debatendo na escola dominical, essa preciosidade. Paulo escreve essa epístola para combater uma desarmonia que havia entre ou dentro da igreja. Os irmãos, haviam alguns irmãos em contenda dentro da igreja. E Paulo não manda que um tomasse partido do outro, não, mas que pensassem conforme Cristo. Eu disse uma coisa, irmãos, e vou repetir, os irmãos entendam bem, para não me levarem a mal. O que causa partidarismo dentro das nossas igrejas hoje é uma coisa chamada departamento. O departamento, se a gente não vigiar, ele causa divisão dentro da igreja. Ele causa partidarismo. Lembra quando Paulo disse, olha, vocês dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de Paulo. Havia um partidarismo, cada um era de um grupinho. E Paulo vem combatendo justamente isso, olha, vocês não são nem de um nem de outro, vocês são de Cristo Jesus. Então essa divisão que estava havendo nessa igreja, Paulo escreve para combater essa divisão, essa desunião que estava ocorrendo. E se a gente não vigiar, o departamento ele divide a nossa igreja. Estou falando mentira, irmão? Nós temos festa de mocidade. A festa de mocidade, só a mocidade se envolve, porque é festa de mocidade. Aí quando é festa de irmãs, a mocidade não apoia porque é festa de irmãs. Aí vem a festa do varão, a mocidade não apoia, as irmãs não apoiam porque é festa de varão. Isso causa divisão, isso causa contenda, isso causa desunião. Então se a gente não vigiar, a gente acaba criando partidarismo dentro da igreja do Senhor. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Que havia essa divisão, havia essa desarmonia dentro da igreja. E o versículo 1, capítulo 1, versículo 21 que nós lemos, Paulo vai dizer assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo vai dizer sobre vida e sobre Cristo. Não há vida sem Cristo, não há igreja sem Cristo. Paulo vai dizer sobre vida e Cristo. Não tem como você ir lá para fora pregar, não tem como você ir lá para fora fazer missões se você não tiver vida. Não tem como você ir lá para fora fazer missões se não tiver transformação, se não tiver regeneração, se não tiver mudança. Paulo vai falar vida, não há igreja sem Cristo, não há vida sem Cristo.
A gente pode pregar muito bem, cantar muito bem, ensinar muito bem, mas se não tiver vida, se não tiver Cristo, não tem nada. É mero conhecimento. Isso aí não precisa nem ser crente para ensinar. Só você nessas faculdades teológicas que tem fora que você encontra um monte de teólogo lá. Não precisa nem ser crente para ensinar. Então Paulo vai falar sobre vida. No capítulo 3, ele vai falar que Cristo é a nossa vida, a nossa mente, o nosso alvo. Vivemos nele, por ele e para ele. Tudo que a gente fizer, irmãos, estamos fazendo para ele, estamos fazendo por ele. Filipenses vai dizer, o texto vai dizer, olha, tudo foi criado por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a nossa mente, Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso viver. No capítulo 4, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa total suficiência. Ele vai dizer, olha, estou instruído a todas as coisas. Sei ter abundância, sei ter escassez, sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter passar fome. Estou instruído em todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece. Que texto mal interpretado é esse? As pessoas se agarram num versículo isolado e vai dizer que eu posso tudo. Você é o super-homem. Você pode tudo, nada te detém. Você pode tudo naquele que te fortalece. Esse versículo ele vai ser explicado nos versículos anteriores. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei ser honrado, sei ser humilhado. Cuidado, hein? O perigo está aí, é a gente ser honrado. Tem pessoas que se sentem honrados, são honrados, se sentem alguma coisa. Quero dizer para você que nós somos vasos. E o que está dentro de nós é o ouro em vaso de barro. O que isso significa? Quando eu olho para mim que sou barro, não sou nada. Mas quando eu olho para o ouro, Cristo é tudo. Então tudo converge nele, para ele são todas as coisas. Paulo estava acostumado com isso. Paulo disse, olha, eu sei ser humilhado também. O mundo tinha os discípulos como lixo do mundo. Paulo era humilhado, Paulo foi açoitado. Paulo vai dizer, olha, eu sei estar em qualquer situação. Ô irmãos, às vezes uma dorzinha de cabeça acaba com o nosso dia, uma dor de barriga acaba com o nosso dia, uma briga dentro de casa acaba com o nosso dia. E Paulo está dizendo, olha, eu sei passar por tudo isso. Porque Cristo é a minha suficiência. Eu venho para cá, eu adoro, independente das circunstâncias. Nós viemos para cá e adoramos, independente de qualquer coisa. Independente se você está bem financeiramente ou não, se teu casamento vai bem ou não, se você tem filho ou não, se você está doente ou não. Independente de qualquer coisa, nos reunimos para quê? Para adorá-lo. Nos reunimos em torno de quem? Da pessoa de Cristo. Nos reunimos para quê? Para adorá-lo. Por que nós nos reunimos? Para termos comunhão uns com os outros. E para termos comunhão com Cristo, precisamos ter comunhão um com os outros. João vai escrever assim, olha, como vocês dizem que amam a Deus, se vocês não conseguem amar ao seu irmão. É para isso que nós nos reunimos. Eu disse aqui na escola dominical, que já viu que nós estamos reunidos, mas às vezes não estamos unidos. Nós nos reunimos, mas não estamos unidos. Você senta do meu lado, às vezes eu sento do lado do irmão, o irmão vai embora, eu não sei nem o nome do irmão. Acaba o culto, a gente se reúne com aquele grupinho de pessoas que a gente tem afinidade. O irmão passa, entra, sai, você não cumprimenta, não sabe nem onde ele mora, não sabe nem o nome dele. Estamos reunidos, mas não estamos unidos. E é isso que Paulo combate.
Paulo vai dizer no capítulo 4, Cristo é a minha suficiência. E aqui, irmãos, eu vou encerrar. São 6 aspectos, não vai dar para falar todos. 6 evidências que Cristo está sendo ou não na nossa vida. 6 evidências. Se Cristo está sendo Cristo na sua vida ou não. Primeiro, capítulo 1, versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que todos vós têm, em entranháveis aflições de Jesus Cristo. O texto está dizendo que o sentimento de Cristo com a sua igreja. Nossos sentimentos são afetados. Se temos vida com Cristo, os nossos sentimentos têm que ser afetados. Como? Ajudando-nos uns aos outros, exortando-nos. É esse o sentimento. Se temos vida com Cristo, os nossos sentimentos têm que ser afetados. É a gente se preocupar com os irmãos, nos preocuparmos uns com os outros, exortando uns aos outros, cuidando uns dos outros. É você ficar doente, o irmão ir na sua casa, não é porque nós somos policiais de ninguém, é porque nós nos preocupamos uns com os outros. Se nós temos vida com Cristo, os nossos sentimentos têm que ser afetados. A segunda evidência se Cristo está sendo na nossa vida ou não. Do versículo 12 ao 18. Eu não vou ler porque o texto é extenso. Nossos interesses são tocados. Se Cristo está sendo na nossa vida, os nossos interesses têm que ser tocados. Não há como Cristo ser nossa vida se os nossos interesses não forem tocados. O que é isso? Os meus interesses serem tocados é eu deixar de viver a minha vida, é eu deixar de pensar da minha forma, é eu deixar de fazer o que eu quero, é eu deixar de viver como eu quero, como eu penso, como eu planejo, como eu idealizo. Isso é ter os seus interesses tocados. Para vivermos os interesses de Cristo, para vivermos a vontade de Cristo, para vivermos os projetos de Cristo, para sonharmos os sonhos de Cristo, os nossos interesses. Nós cantamos aqui, eu quisera ir ao campo missionário. Olha a responsabilidade do que nós cantamos. Nós dizemos nessa noite para o Senhor que eu quero ir para o campo missionário. Nós dizemos para Deus nessa noite que eu abro mão de tudo para ir para o campo missionário. É o que nós falamos para o Senhor nessa noite, é o que nós cantamos. Mas para isso os nossos interesses têm que ser tocados, os nossos interesses têm que ser mudados. Senão nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor. Terceira evidência se Cristo está sendo ou não na nossa vida. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, ante toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido, seja no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Se Cristo está sendo ou não na nossa vida, motivo de coração é alterado. O motivo do coração é alterado. Se Cristo é a nossa vida, Cristo é o motivo de fazermos por Ele e de fazermos nele. A quarta evidência se Cristo está sendo na nossa vida ou não, versículo 21, que nós lemos no início. Significa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso significa, sabe o quê? Segurança. Vocês já ouviram alguém falar isso sem ter segurança? Vocês já ouviram alguém falar isso sem ter Cristo na vida dele? Que o viver, que para mim o viver é ganho, é Cristo, e o morrer é ganho? Já viu alguém sem esperança ou sem segurança
falar algo desse jeito. O ganho aqui no original significa avanço na comunhão com Cristo. É isso que Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é o avanço na comunhão com Cristo. Ô irmão, como nós temos que nos esvaziarmos. Quanto a gente tem que se esvaziar para chegar a essa comunhão, esse avanço de comunhão com Cristo. Como nós temos que ser liberados. Paulo vai dizer, olha, eu queria estar com você, eu queria partir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo tinha um anseio de morrer, Paulo queria morrer para estar com Cristo. Cristo é o nosso céu, Cristo é a nossa morada, hoje Ele habita em nós, amanhã nós habitaremos nele. Eu não quero saber, irmão, se lá vai ter rua de ouro, se não vai ter, se vai ter cristal ou se não vai ter, se eu vou morar em mansão ou se não vou morar. Eu quero saber que eu vou estar em Cristo Jesus, na eternidade com Cristo. É isso que me motiva, essa é a minha segurança, essa é a minha esperança, essa é a minha suficiência. Se temos vida com Cristo, irmãos, temos que ter essa segurança. Mas nós temos um medo tremendo de morrer, né? É natural do homem, o medo é natural. Adão, quando pecou, se escondeu, teve medo. O medo acompanha a nossa humanidade, o medo faz parte da gente. Mas a pessoa tem que ter segurança. A quinta evidência se Cristo é ou não na nossa vida. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Se Cristo é a nossa vida, nós temos que ter as nossas afeições mudadas. Porque eles são focais, as nossas mudanças por Ele têm que ser focais. Existiu um homem chamado Francis Schaeffer. Esse homem estava doente, e ele virou para sua família e disse, olha, eu quero que vocês me levem para casa, estava com câncer, em fase terminal, eu quero que vocês me levem para casa, me coloquem a minha cama de frente para a janela, e traga a Bíblia, porque eu quero passar os últimos dias da minha vida, de frente para a janela, lendo a Bíblia. Sabe o que é isso? É ter nossas afeições focais. É ter nossas afeições mudadas, focadas em Cristo. É isso. Martin Lloyd Jones foi outro homem também, cardiologista, estava já com 85 anos, os seus filhos brigando no hospital para que ele conseguisse se manter ali vivo. Ele vira para os seus filhos e fala assim, olha, parem com tudo que vocês estão fazendo, me levem para casa, porque eu quero passar os últimos dias, me levem para casa, não me impeçam de ver o meu Senhor. Isso é segurança. Isso é ter as nossas afeições focadas em Cristo. E a sexta, para a gente finalizar, a sexta evidência se Cristo está sendo ou não na nossa vida, do versículo 27 ao 30. Não tendo como ter Cristo, se o estilo de vida não ser alterado. Se Cristo é a nossa vida, o estilo de vida muda. Se nós temos Cristo na nossa vida, não tem como nós temos Cristo na nossa vida se o nosso estilo de vida não for alterado. Se Cristo é a nossa vida, o estilo de vida muda, os interesses mudam, a fé muda. O estilo de vida muda. É por isso que a sociedade não nos entende. É por isso que você não é compreendido. É por isso que às vezes as pessoas te recriminam, se afastam de você. É por isso que as pessoas no teu trabalho às vezes te traem. É por isso que às vezes seu patrão te manda embora porque você não entra no esqueminha.
As pessoas não entendem por quê? Porque nós tivemos o nosso estilo de vida mudado. Só que hoje as igrejas aí por fora, as pessoas não têm o seu estilo de vida mudado, transformado. É o mudanismo vindo para dentro da igreja. São os cultos que parecem mais umas festas. Hoje a gente olha para a igreja aí fora, dá tristeza, dá vontade de chorar para o rumo que a igreja assumiu, tomou. Temos que ter estilo de vida mudado. Lembra daquela janela lá do templo, quando foi construída? A janela do templo ela era larga para dentro e estreita para fora. Você já viu o foco de uma câmera fotográfica, aquela lente? Ela é larga para o lado de fora e estreita para o lado de dentro. Só que a janela era o contrário, era uma lente focal contrária. Para dentro ela era ampliada e para fora ela era estreita. Ou seja, quem estava de dentro enxergava melhor o que estava lá fora. E quem estava de fora não conseguia enxergar direito o que estava dentro. Isso é a nossa vida. As pessoas não entendem por que a gente não pula carnaval, as pessoas não entendem por que a gente não bebe, por que a gente não fuma. As pessoas não entendem por que nós somos diferentes. Porque nós tivemos o nosso estilo de vida transformado. Nós tivemos o nosso estilo de vida mudado. Por quê? Porque hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que nós temos uma visão ampla lá de fora. Por isso que nós enxergamos diferente de todo mundo. Porque nós somos diferentes. Porque fomos alcançados por esse evangelho. Então por isso que essa epístola é tão rica. Por isso que esse contexto é tão maravilhoso. E eu sei que talvez possa estar até dando sono em você. Porque eu não sei pregar diferente disso aqui. Eu não sei chegar aqui e movimentar você, fazer você se alegrar. Técnica para isso existe. Movimentar você, fazer você se alegrar, entregar aqui umas 3 revelações que Deus não me deu nada, dizer que você está ganhando uma grande vitória, que você está recebendo uma grande bênção. É isso aí que a gente gosta de ouvir. É isso que a gente gosta de ouvir. Que hoje Deus está te dando uma vitória, te dando uma chave, uma porta de emprego. Eu viro para a irmã, eu vejo a senhora hoje com uma grande bênção na mão. Irmão, quem aqui não está ganhando uma grande bênção? Vai, me fala aí alguma coisa diferente. Mas é isso que a gente gosta de ouvir. Mas eu não sei se é assim. Então que você possa entender o que Cristo Jesus está querendo falar conosco. Eu tenho que ter minha vida mudada. Eu não estou pregando aqui para todo mundo e me saindo fora, não. Pelo contrário, talvez isso aqui sirva mais para mim do que para vocês. Eu fiquei muito preocupado, as lágrimas veio aos olhos quando Cristo me revelou essa mensagem. E a gente pesquisando, alguns irmãos, nós fomos acrescentando aqui, compartilhando algumas questões. Eu comecei a entender, eu falei, a minha vida, se eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho que estar enquadrado, pelo menos nessas 6 evidências aqui. Que aí nós teremos uma igreja fortificada, nós seremos uma igreja abençoada, nós seremos um povo diferente. E para fazer missões, temos que estar enquadrados nisso aqui. Porque se eu não fui influenciado, não fui alcançado, eu não posso alcançar ninguém. Se o Evangelho ainda não surtiu efeito na minha vida, se a cruz do Calvário ainda não surtiu efeito na minha vida, como é que eu vou levar outras pessoas a esse Evangelho? O irmão uma vez falou uma coisa aqui, eu guardei isso para a minha vida. Ele falou, olha, vamos pregar o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Às vezes o testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. Às vezes o nosso testemunho fala muito mais do que 1 hora de discurso.
Então, que vivamos em união com Cristo, que entendamos qual o nosso estilo de vida, entendamos o que estamos fazendo no corpo de Cristo. Os dons, as vocações, elas foram dadas para o crescimento do corpo, para que o corpo junto vá crescendo, para que nós vamos auxiliando uns aos outros, vamos colaborando uns com os outros, vamos dando forma e crescimento ao corpo de Cristo. Porque o Cristo é o cabeça dessa igreja, e nós somos o seu corpo, e o corpo tem que estar bem ajustado. Quando o corpo não está bem ajustado, está doente, as coisas vão mal. Mas eu glorifico a Deus que Cristo é o cabeça dessa igreja e que nós somos o corpo desse Cristo e que Ele tem conduzido as nossas vidas e que Ele tem se revelado a nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra possa ficar cravada no seu coração. Para quando a gente descer essas escadas aqui, a nossa vida possa ser realmente mudada em algum aspecto. Porque senão nós vamos só nos reunir, não vamos ter crescimento, não vamos ter proximidade com Cristo. Cristo nunca se preocupou com quantidade, Cristo nunca se preocupou com conhecimento teológico. O que Cristo sempre se preocupou é com uma igreja sã, sarada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Eu queria agradecer ao pastor pela confiança, agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Eu gosto de ouvir. A gente ouvindo, a gente aprende. Eu louvo a Deus pela forma que Deus tem usado o irmão Wagner para transmitir para nós. Talvez muitas pessoas não tenham entendido, mas eu entendi e recebo em nome de Jesus Cristo, porque o que é bom, irmãos, é para a gente guardar, aproveitar em nossos corações. Fala, irmão Antônio. De quem? Meu Deus. Nós vamos orar, irmãos. A notícia do sogro do irmão Antônio não é boa. É suspeita de como é que dá o nome, meu Deus? Fala aí, Lúcia, fala aí. Craniano. Então, irmãos, nós vamos orar por ele. É o sogro do irmão Antônio, que é o regente, o responsável pelos nossos adolescentes, o sogro dele. Então, irmãos, nós vamos orar. Inclusive, ele não é evangélico. Segundo chegou ao meu conhecimento, ele é espírita. Mas Jesus sara os espíritas também, prepara os espíritas e leva para o céu. Então, irmãos, nós temos aqui uma sequência de orações para fazermos, para encerrarmos nosso culto. Oração por todos os missionários. Oração pela irmã Ana Luísa de Aquino, que está internada no hospital de Saracuruna com um princípio de infarto. Só coisa ruim, né, irmãos? E orar pela nossa congregação em Monte Oreb. O nosso povo está passando um aperto muito grande ali com os meninos. Com os meninos que estão desvirtuados. Essa semana, segundo eu tomei conhecimento, as irmãs e os irmãos tiveram que deitar dentro da igreja por causa da bandidagem que está prevalecendo, da força que tem. E eu não sei o que a justiça
ver nisso tudo, mas vamos orar. A nossa responsabilidade é orar, para que Deus possa visitar os nossos irmãos e guardar os irmãos em Monte Oreb. E não só em Monte Oreb, mas também lá dentro está uma coisa terrível também, mas nós vamos orar. Eu quero convidar o irmão Levi para vir aqui fazer todas essas orações. Depois dessas orações, fala, filha. A filha da nossa irmã também. Os olhinhos dela fechou, ficou toda inchada e foi para o postinho, irmãos. Então nós vamos orar pela filha da... Como é o nome da menina? Filha da Adriana, nós vamos orar. Então, irmão Levi, venha cá, irmão Levi. Para não fazer confusão, Levi, faz a oração aqui na ordem. Eu vou dizendo para você por quem que você tem que orar. É Bia, filha da irmã Adriana. Levi, toma o microfone, Levi. Oração por todos os missionários primeiro. Abençoa todos os missionários. Vamos à igreja, amém? Aleluia. Orar pelas missões. Jesus opera com aqueles que vão e os que ficam orando e os que contribuem.